Quero convidá-lo a abrir sua Bíblia no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu São Marcos. Marcos foi aquele evangelista que revelou Jesus Cristo como o servo de Jeová. Eu quero apenas o versículo 51 para a nossa meditação. Marcos capítulo 10, versículo 51. Está escrito: perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu veja. Em outra tradução diz que eu torne a ver. Glória a Deus. Meus amados e queridos irmãos, neste pequeno diálogo nós encontramos o Senhor tratando de algo muito importante na vida de alguém que seguramente já havia sim perdido as esperanças de dias melhores. E foi a este homem que Jesus Cristo fez a pergunta: o que você quer que eu lhe faça? Ele não perguntou para Bartimeu: o que você precisa? Até porque todo mundo sabia ou tinha ideia daquilo que aquele moço precisava. E se a gente for catalogar as necessidades de alguém que se assenta à beira de um caminho, a começar das primeiras horas de um dia até o pôr do sol, a gente vai sentir o drama de uma pessoa que tem uma vida indigna, uma vida sofrida, uma vida de derrota como aquela. E se alguém perguntasse o que é que este homem está precisando, alguém dizia de comida, outros diriam de uma casa para morar, hoje diria uma aposentadoria, outro diria uma família com condições de cuidar dele. E talvez alguém até dissesse: olha, ele precisa de saúde, ele precisa ver para poder trabalhar. Então as respostas seriam muitas e tantas que certamente não teríamos como catalogá-las. Todavia, Jesus não pergunta o que ele precisa, Jesus pergunta o que é que ele quer. E esta manhã eu falo para um pequeno auditório e um grande auditório, e eu pergunto ou faço jus às palavras de Jesus: o que você gostaria que Jesus Cristo fizesse com você? Aleluia. O primeiro impacto da pergunta é que, de acordo com a situação, muitos acreditam que o seu problema não tem jeito, que é impossível de ser feito alguma coisa. Mas a Bíblia diz que não há coisa alguma impossível para Deus. E a ausência da fé na vida de uma pessoa ofende a Deus. Por quê? Porque chamam de mentiroso. Porque a Bíblia diz que está escrito que tudo é
possível aquele que crê. Então o que você precisa, meu irmão, meu amigo, na manhã deste dia, é acreditar na revelação de Deus por meio da sua palavra. Aleluia. Quando o anjo disse a Maria, para Deus nada é impossível, porque ela não podia entender como, sendo ela uma virgem, gerar um filho, sem ter tido nenhuma relação com ninguém. Mas aí o anjo assegurou a ele que para Deus nada é impossível. Em outras palavras, o anjo disse: olha, isso não é nada para Deus. Deus pode lhe dar um filho e você ainda continuar virgem, que foi o que aconteceu. E eu falo para alguém com uma necessidade na manhã deste dia, para dizer para você que isto que você chama um grande problema, para Deus, sabe o que é? Nada. Glória a Deus. Porém, você pode me responder: mas pastor, eu já tentei tudo e vários meios e nada deu certo. Talvez você pense que foi assim, mas categoricamente eu vou te afirmar que não. Uma coisa eu quero que você grave nesta manhã: o que acontece quando Jesus passa na vida de uma pessoa? O que você acha que acontece com esta pessoa? E eu te respondo: depende. Depende. E você diz: mas depende do quê? Glória a Deus. Depende da pessoa, mas não depende de Deus, não somente dele, depende também da pessoa. Exemplo: o centurião que foi à procura de Jesus. E por que ele foi à procura de Jesus? Porque ele tinha uma grande necessidade. E qual era a necessidade daquele homem? Um criado que estava muito doente, à beira da morte. Mas ele entendeu que se ele tivesse um encontro com Jesus, a história da sua casa, do seu criado, mudaria. E ele soube que Jesus estava na cidade, ele foi à procura de Jesus. E quando chegou a Jesus, ele contou a sua história, e prontamente Jesus Cristo disse: eu vou na sua casa. Aleluia, eu vou lá. E aquele homem disse: Senhor, eu não sou digno de que tu entres debaixo do meu telhado. Há pessoas que se acham importantes porque têm uma filosofia de vida que acha melhor. Há outros que se acham grandes porque têm uma religião, porque pertence a isto ou aquilo. Mas eu quero dizer nesta manhã que grande somente Deus. Aquele homem era do governo romano, uma pessoa muito importante e rica. Todavia, ele entendeu que tudo quanto ele possuía, tudo quanto ele era, não significava nada, porque ele era impotente para resolver um problema de uma enfermidade. E agora ele disse: eu sei que Jesus pode. Ele creu, ele acreditou. E quando Jesus disse que eles não são dignos, mas ele não terminou aí. Ele disse: Senhor, nem precisa tu ir, dize apenas uma palavra, e o meu criado vai ficar curado. Aleluia. Imediatamente o Senhor deu a palavra que ele precisava, como ele está dando a palavra que você precisa na manhã deste dia.
E ele abraçou a fé e foi para casa. E quando chegou em casa, alguém correu ao seu encontro e disse: olha, o teu criado está curado. E o que ele disse? A que horas ele foi curado? Disse hora X. E ele lembrou: foi a hora que eu estive com o Senhor Jesus Cristo. Jesus, amados irmãos, ele sempre passa na vida do ser humano. Ele sempre está passando na vida de uma pessoa que tem uma necessidade e crê que Deus pode fazer o milagre. Aleluia. Mas aquele homem recebe a cura do seu criado. Marta e Maria, com o irmão doente, manda chamar Jesus. Jesus não aparece. E o seu irmão morre. E agora? Agora acabou para o homem. Para Deus nunca acaba. Muda sempre de situação, mas acabar não. No tempo de Marta e de Maria, Jesus não veio, mas no tempo dele, ele passou na vida daquela família. E o milagre foi maior. Escute, se até o presente momento você não teve o seu problema resolvido, é porque não chegou o tempo de Deus para este problema, mas quando chegar, o milagre vai ser maior. A Bíblia não revela quanto tempo Bartimeu se encontrava naquela situação. Se sabe que ele era filho de Timeu, se sabe que ele morava em Jericó, aleluia, e se sabe que ele vivia a esmolar por ser cego, aleluia. Se sabe também que alguém já havia falado a ele acerca de Jesus. Número 1, ele não conhecia Jesus, ouviu falar, aleluia. Número 2, ele não tinha como ir à procura de Jesus por ser cego. Número 3, se Jesus estivesse perto dele, ele também não conseguia vê-lo pela sua cegueira. Contudo, irmãos, estes são os obstáculos que a vida oferece ao homem. Mas o Senhor tira todos os obstáculos e se revela e diz: estou aqui para resolver o seu problema. Aleluia. Agora vamos entender como foi que aquele moço conseguiu o seu milagre. Aleluia. Qual foi a maneira, a forma que ele usou? Ele estava lá no seu lugarzinho de sempre, costumeiro. De repente, um grande barulho. Ora, como era um barulho não costumeiro, era um barulho que chamou a atenção dele. Ele disse: alguma coisa especial está acontecendo em Jericó. Quem sabe não é o governador, o rei que está chegando ou passando por aqui. E ele procurou saber o que estava acontecendo. E foi exatamente nesta curiosidade que alguém disse para ele: olha, Bartimeu, é o profeta da Galileia. Profeta da Galileia? Quem? Disse: Jesus. Disse: é Jesus? Disse sim, disseram sim. É Jesus que está passando. Glória a Deus. A primeira coisa que Bartimeu fez foi procurar certificar-se
da informação que recebeu, se era ou não era Jesus. E como ele podia fazer isto? Glória a Deus. Versículo 47. Ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Quando ele certificou-se de que era Jesus mesmo, ele clamou. O profeta Jeremias, ele profetizou dizendo: clama a mim, da parte de Deus. Deus falando pela instrumentalidade dele: clama a mim e responder-te-ei. Aleluia. Quando o necessitado, eu disse o necessitado, este necessitado pode ser alguém salvo, mas tem uma necessidade. Este necessitado pode ser um pecador, mas que tem uma necessidade. Esse necessitado pode ser até uma pessoa que não acredite em Deus, mas tem uma necessidade. Agora, o problema não é a necessidade, o problema está no necessitado, se acredita ou não que Deus pode resolver o seu problema. A palavra de Deus revela que Deus amou o mundo de uma tal maneira que Ele deu o seu único filho. Ele fez uma entrega. Para quê? Para os que nele crê, não sofra, mas tenha a vida eterna. Aí nós encontramos na Bíblia, na mesma Bíblia, um Saulo que não gostava dos crentes e o perseguiam, mas Deus o tirou do cavalo, da sua cavalgadura, e ele agora ouviu a voz do Senhor, e agora ele se converteu. Nós encontramos isso, um perseguidor. Nós encontramos um religioso, Cornélio, aleluia. Um Cornélio que orava, que jejuava, que dava esmola, mas ainda não havia se encontrado com Jesus, portanto não estava salvo. Mas ele sentiu a necessidade da salvação. E ele buscou a Deus, e Deus mandou um anjo e disse: Cornélio, as tuas orações e esmolas estão patentes diante dos olhos daquele que é Senhor e Todo-Poderoso. Agora vem Bartimeu. Quando se certifica que é Jesus, ele clama, porque sabia que Jesus, sendo um homem de Deus, um filho de Deus, um salvador do mundo, iria ouvi-lo. O método empregado por Bartimeu precisa nesta manhã, meu irmão, meu amigo, ser empregado por você. Como? Clamar. Clamar. Pedir: Senhor, eu quero. Senhor, eu preciso. Aleluia. Nós lembramos da mulher Sirofenícia que saiu atrás de Jesus. Era uma mulher que estava debaixo da maldição, mas ela acreditava que Jesus podia mudar a sua sorte, e o clamor dela chegou aos ouvidos de Jesus, e Jesus Cristo deu a vitória que ela precisava. Bartimeu clama e clama, e meus amados irmãos, ante o clamor de Bartimeu, muitas pessoas se levantaram contra, muitas pessoas criticaram, muitas pessoas o oprimiram, pediram que eles se calassem, aleluia, mas ele não se calou. Minha mãe costumava dizer, de saudosa memória, que cada um sabe onde o sapato aperta. Ninguém chega para você para te ajudar,
ninguém chega para você para resolver os problemas, ninguém chega para perguntar a você do que você está precisando, mas na hora que você entra na presença de Deus ou corre em direção a Jesus, essas mesmas pessoas chegam perto de você para impedir o seu encontro com Jesus Cristo. Oh, aleluia, aleluia. Bartimeu, amados, depois de clamar, escutem, depois de clamar, ele foi repreendido. Depois de clamar, ele foi reprovado. Quantas vezes na corrida da vida somos repreendidos ou reprovados porque estamos buscando socorro em Deus? Alguém diz: e você acredita nessa história de crente? E a sua religião como é que vai ficar? Mas a sua religião não fez nada por você, mas a tua incredulidade empurrou você para a derrota. Mas Bartimeu, irmão, repreendido, mas Bartimeu, meus amados irmãos, reprovado por uma grande multidão, ele não desistiu. E a palavra de ordem para você é: não desista. Aconteça o que acontecer, quem tiver ou quem quiser te parar, não aceite. Floresça nesta manhã com as ideias de Deus. Bartimeu não desistiu, mas ele prosseguiu. Não desista, não desista em nome do Senhor Jesus. Prossiga. Pastor, está difícil, mas você vai chegar lá. Pastor, eu não posso, mas o Deus dessa igreja pode. Pastor, acabaram-se as minhas forças, mas o Senhor vai te dar forças. Aleluia. E parece-me que eu estou vendo Bartimeu tirando força de onde não tinha força, coragem de onde não tinha mais coragem, ante a reprovação da multidão. Aleluia. Mas ele não desistiu. Não desista. E quando o clamor de Bartimeu chegou aos ouvidos de Jesus, Jesus parou e o chamou. Aleluia. Jesus parou. E quando ele parou, ante aqueles gritos, aquele clamor, ele disse: trazei-o cá. E sabe, foram os mesmos que criticaram, foram os mesmos que tentaram impedir que o Senhor disse: tragam aqui. Vocês não acreditam, mas vocês vão serem testemunha do que eu vou fazer na vida deste moço. Porque Jesus viu e encontrou nele a fé que ele precisava encontrar em todos. E trouxeram Bartimeu. E quando trouxeram Bartimeu à presença do Senhor, aleluia, Jesus Cristo olha para ele. Glória a Deus. E ele chegou, mas na hora que Jesus disse: traga-no aqui, escute, não esqueça disso. Bartimeu fez algo que provou o quanto ele tinha fé. Versículo 49. Parou Jesus e disse: chamai-o. E chamaram. Então chamaram o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Dê uma paradinha aí. A mensagem chegou, como está chegando para você. Levanta-te e anda. Versículo 49. Quando ele levantou, o primeiro ato de fé de Bartimeu qual foi? Arrancou a capa e lançou fora. Isto é uma grande mensagem. O que Bartimeu estava dizendo com aquela atitude
eu não vou mais precisar desta capa, porque a capa era a identificação obrigatória pelo governo para aqueles que fossem cegos. E quando Jesus o chama, ele disse: a partir de agora. Irmãos, isso é muito sério. Ele não tinha ainda recebido o milagre, não, mas ele pela fé já estava se vendo curado. Aleluia! Através da fé, ele já estava se vendo curado. E ele disse: eu não preciso mais desta capa. Não precisa, faça isso não, vai jogar fora. E depois eu não vou querer mais. Por quê? Porque eu não vou precisar, porque ele mandou me chamar. E se ele mandou me chamar, eu vou sair da presença dele curado. Curado. Esta manhã, saia da presença, entre na presença de Deus doente, mas saia curado. Entre na presença de Deus escravo, mas saia livre. Entre na presença de Deus com um problema, 10, 20, 100 mil problemas, e saia sem nenhum problema, e Deus vai ser glorificado na sua vida. Que você quer que Ele lhe faça? Aleluia! Na manhã deste dia. E Bartimeu agora, quando o Senhor disse: que queres? Ele tinha um alvo, ele tinha um objetivo. Ele disse: Senhor, eu quero ver. Eu quero ver. Diante dos grandes desafios da vida, diante das grandes necessidades e sofrimento que ele enfrentava, parecia muito pouco o que ele estava pedindo, apenas ver. Parecia muito pouco. Aleluia. Ou não? Ou estou equivocado? Ele disse apenas que queria ver. Glória a Deus. Para quê? Ou por que ele só pediu para ver? Porque ele queria olhar, contemplar, servir e adorar a este Jesus. Porque quem tem Jesus tem tudo. E o que ele entendeu? Ora, sem os meus olhos eu não tenho como vê-lo. Sem os meus olhos eu não tenho como servi-lo. Sem os meus olhos eu não tenho como adorá-lo. Em outras palavras, Bartimeu estava dizendo: tudo o que eu preciso é ter Jesus na minha vida, porque a partir dele na minha vida, tudo vai mudar. Vai mudar minha família, vai mudar meu lar, vai mudar tudo. E nesta manhã, meu irmão, minha irmã, meu amigo, queira Jesus para a tua vida, queira Jesus Cristo na sua vida, e nunca mais você será o mesmo. Aí Jesus Cristo agora disse a Bartimeu: vai, a tua fé te salvou. Aleluia. E imediatamente tornou a ver. E fez o quê? E seguiu a Jesus estrada afora. Aleluia. Sabe por quê, irmãos? Essa semana, hoje, quando eu estava vindo para cá, me contaram uma situação, e eu disse: existem pessoas que não querem Jesus, querem o que Jesus pode lhe dar. Uma coisa é eu querer os benefícios que Jesus me dá, e outra coisa é eu querer Jesus na minha vida. Então Bartimeu não queria Jesus apenas, eu disse apenas, para ter os olhos curados.
Não queira Jesus apenas para mudar de vida. Não queira Jesus apenas para mudar a sua economia. Não queira Jesus apenas para mudar o teu comércio. Não queira Jesus apenas para ter saúde. Não, queira Jesus para andar com Ele, viver com Ele. Queira Jesus Cristo, a pessoa dele que é boa, maravilhosa e tudo para todos. Então, quando Jesus passa na vida de uma pessoa, o milagre acontece e nunca mais essa pessoa será a mesma. Foi assim na minha vida, foi assim na vida dos irmãos aqui presentes, e seguramente na vida daqueles que não estão aqui, mas estão participando por esta live, e certamente também será na tua vida, se você ainda não experimentou este milagre, o milagre do novo nascimento. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida, e aonde você estiver, feche os seus olhos agora, que nós vamos fazer uma oração para que o Senhor Jesus Cristo não marque um encontro com você. Ele já marcou, Ele já falou com você nesta manhã, mas que neste momento Ele faça o milagre que você necessita, o milagre que você precisa. Oh, Xangadabá, sublime Pai, eterno Deus, graças te damos pela revelação do teu Espírito Santo através desta palavra santa. Pedimos, ó Deus, o socorro do teu Espírito Santo para a vida de todos aqueles que na manhã deste dia ouviram e têm uma necessidade, e tu és poderoso, está escrito, para fazer muito mais de tudo quanto pedimos e de tudo quanto pensamos. Mesmo que não haja uma só palavra na boca do teu filho, da tua filha, desta pessoa que está do outro lado, mas nesta tarde, tu conheces o interior de cada um, tu sabe o clamor aflito que está em cada alma, e nesta manhã se faça presente aonde esta pessoa estiver, e responde segundo a necessidade de cada um. É o que eu te peço, ó Pai, no nome de Jesus Cristo.